Estamos no segundo domingo do tempo comum de nossa liturgia. Estamos no segundo domingo do tempo comum da liturgia. Tempo comum na liturgia não significa tempo de menor importância, mas é para distinguir o tempo das festas. Temos dois tempos para a penitência e um chamado maior à conversão. Advento e Quaresma. Temos os dois tempos fortes da festa, Natal do Senhor e a Páscoa, as grandes festas da nossa liturgia e da nossa fé. E o tempo comum nos traz os acontecimentos da vida pública de Jesus. É um tempo de catequese para o discipulado, de apresentar o Evangelho como uma proposta de vida. Ser cristão é buscar viver o Evangelho, viver como Jesus nos ensina no Evangelho. Seguidores de Cristo, cristãos. Cristo e Evangelho não têm distância, se sobrepõem e coincidem. Uma das preocupações que o Papa Francisco tem é esta, que às vezes nós nos dizemos e nos sentimos cristãos sem compromisso de viver o Evangelho. Não tem cristão assim. Aí fica só uma fé intimista, uma fé piedosa, uma fé devocional, uma fé que não compromete a pessoa com uma proposta de vida cristã. Que não faz da pessoa um seguidor de Jesus, que busca no seguimento dele entrar no céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É vivendo o Evangelho que nós vamos ao Pai. Jesus nos leva ao Pai. Ele veio até nós para nos levar ao Pai. Veio do Pai até nós e nos ensina o caminho que leva ao Pai. Ele nos quer, essa diz Jesus mesmo no Evangelho, essa é a vontade do Pai. Que onde Ele estiver, estejais também vós, ou seja, estejamos também nós. Por isso Ele veio até nós. Hoje, nesse segundo domingo, nos vem a narrativa das bodas de Caná do Evangelho de São João, que está no capítulo 2. Aqui temos a panorâmica da vida e missão de Jesus. Que São João não traz aquela passagem do profeta Isaías que Jesus proclamou e disse: hoje se cumpriu essas palavras da Escritura. Ele leu o texto que representava a sua missão. Anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos, tirar os presos da prisão. Ali está a missão libertadora de Jesus nos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. Em João, a missão de Jesus está expressa nessa narrativa das bodas de Caná. Ele é o noivo que vem ao encontro da humanidade para selar a nova e eterna aliança. Assim ele vai concluir sua missão, antes de sofrer a paixão. Ele vem selar uma aliança de amor com a humanidade, uma aliança definitiva, uma aliança eterna. Por isso celebramos o Natal dizendo que o nascimento de Jesus é manifestação da bondade e do amor de Deus para conosco. Manifestada desde o seu nascimento até a sua ressurreição e sua volta para o Pai, quando também nos dá o Espírito Santo para vivermos na comunhão da Trindade. Tivemos nas bodas de Caná, em linguagem figurada, apresentando a missão de Jesus. O acontecimento deste casamento é um pano de fundo, cheio de significado. Nós o vemos e interpretamos a partir do final da primeira leitura, que é a profecia de Isaías que se cumpriu em Jesus.
A profecia que está no capítulo 6 do profeta Isaías. Como o jovem desposa a donzela, como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Certa vez foram até Jesus e disseram: teus discípulos não fazem jejum. Jesus ali se apresentou como noivo. Enquanto o noivo está com eles, não precisam jejuar. Depois jejuarão. Jesus vem fazer esta aliança de amor com a humanidade. Então, essa relação esponsal é própria da relação de Deus com a humanidade. No Antigo Testamento, a casa de Israel. No Novo Testamento, a igreja. Essa profecia lá, quando a casa de Israel se sentia, de certa forma, abandonada por Deus. Não mais te chamarão abandonada. Não mais será chamada deserta. A casa de Israel, nesse momento dessa profecia, será que Deus nos abandonou e esqueceu de nós? E o profeta já anuncia que Deus é fiel no amor. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei. Ainda que a casa de Israel tantas vezes se mostre infiel a Deus, Deus persiste no amor à casa de Israel. E a expressão máxima desse amor de Deus vai se dar em Jesus Cristo. A revelação máxima desse amor de Deus pela humanidade. Nele se cumpriu esta profecia: enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. É a vinda de Jesus. Ele vem até nós sendo esse luzeiro da justiça e essa tocha da salvação. É Deus nos envolvendo com a sua justiça, nos dando a graça da salvação em seu Filho. Será chamada de um nome novo, assim a igreja deve ser chamada quando se sente parte desta aliança, esposa desse Deus que a ama verdadeiramente. Será chamada com um novo nome. Assim, teu nome será minha predileta, a bem casada. É assim que Deus nos quer nele, como seus prediletos, como uma esposa bem casada. Por isso vai para a cena das bodas de Caná, o que caracteriza um casamento. O amor dos cônjuges, o amor mútuo, o amor obrativo, o amor doação. Um casamento que não tem amor entre os cônjuges é um casamento falso. A característica do casamento é o amor dos cônjuges, o amor pleno e a fidelidade. Jesus vem até a humanidade para selar esta aliança do mútuo amor. Manifestar o amor que Deus tem por nós e nos chamar a sentir este amor. Nos sentir amados por Deus e assim também amarmos a Deus. O glorificando com a nossa vida de fé. Quando a esposa age bem, o marido fica feliz com a sua esposa virtuosa. Quando a esposa se sente amada pelo marido, ela se sente feliz no amor do seu marido. Assim é a humanidade com Deus, sentir-se feliz porque esse noivo, esse marido nos ama. E queremos ser perante ele a esposa virtuosa, que o retribui com grande amor. E aí a relação de fidelidade. Onde há amor verdadeiro, há fidelidade. Quando falta o amor, também muito fácil entra a mentira e a infidelidade. Nós, a igreja, somos chamados a ser no mundo essa presença da amada de Deus, a esposa amada,
Aí nós entendemos o Salmo. Que a nossa missão é estar entre os povos, e estando entre as nações, culturas, essa é a face da igreja. A igreja tem muitas faces, porque ela está presente no mundo inteiro, entre os povos e culturas, não como um povo à parte, mas presente em todos os lugares, com aquelas expressões, com aquelas identidades que as pessoas têm em cada país e em cada cultura. Ali é chamada a entrar a fé cristã. E dali brotar as maravilhas que Deus fez. Proclamar essas maravilhas. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós proclamamos o amor salvífico de Deus por nós revelado em Jesus Cristo. Levar a isso a todos os povos e culturas. E são as maravilhas de Deus. Na casa de Israel os povos vizinhos viam a casa de Israel proclamar: Deus nos tirou da servidão do Egito. Deus nos libertou. E os cristãos presentes no mundo inteiro são chamados a testemunhar. Em Cristo, Deus nos redimiu. Em Cristo, Deus nos libertou do pecado e da morte. Somos criaturas novas na graça dele, somos filhos de Deus. Essa é a maravilha cristã. As pessoas precisam perceber isso em nós. É assim que nós proclamamos a Deus com a nossa vida. Levando uma vida santa, uma vida de louvor na presença de Deus, e as pessoas perceberem isso em nós. O quanto o ser cristão nos edifica e dá sentido à nossa vida. Que a nossa vida tem uma plenitude na graça de Deus. Entramos assim no desenrolar desta cena do Evangelho. Todos os elementos aqui são significativos. Quando se trata de passar da antiga aliança do Novo Testamento para a nova aliança. A antiga aliança, a primeira aliança do Antigo Testamento, a casa de Israel. Qual que é o centro desta aliança? Quando os mandamentos são dados a Moisés em tábuas de pedra. E a casa de Israel é chamada a viver esses mandamentos. Ser fiel a Deus vivendo esses mandamentos, as tábuas de pedra. De onde sai a água das bodas de Caná? Havia ali 6 talhas vazias de pedra. A nova aliança também vai sair das talhas de pedra. A primeira aliança está moldada nos mandamentos que Deus deu à casa de Israel através de Moisés. A nova aliança está em Cristo, na cruz. Será definitivamente selada na cruz por Cristo. Esse vinho novo sai daquelas talhas de pedras vazias, onde foi colocada água, e saiu um vinho de excelente qualidade. Não conhecido até então, porque essa é a maior maravilha de Deus. Deus já tinha realizado, por isso a gente reza na Páscoa as maravilhas de Deus, até chegar à maior delas, que é a nossa salvação em Cristo. É o vinho excelente. Por isso Jesus, antes de sofrer a paixão, toma o cálice com vinho, representando o seu sangue derramado na cruz. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. O vinho ali agora já é o sangue de Cristo. Este é o vinho precioso. Esse é o vinho que dá ao homem a remissão dos pecados. As talhas eram usadas para as práticas de purificação da antiga aliança, para se lavar antes das refeições e não tomarem refeição de maneira indigna. As talhas da purificação, elas estão vazias. A nova aliança está perdendo a sua prática. Mas é nas mesmas talhas. O Novo Testamento
ele brota de dentro do antigo, é uma continuidade das alianças de Deus, e agora essa aliança é levada à plenitude. A mãe de Jesus está lá, porque ela nasce da casa de Israel, ela representa Israel que permanece fiel, os poucos, quando muito cai na descrença e deixa de acreditar nas promessas de Deus. Maria não deixa de acreditar na promessa de Deus e representa Israel que crê, que Deus vai realizar suas promessas. Aí depois nós vamos ver o canto do Magnífica, nós vamos ver o canto de Isabel. A fé que se manteve nas promessas de Deus. Jesus também fora convidado, é o novo que está chegando. Jesus é esse novo, é a água que será colocada nas talhas de pedra e transformada em vinho. Quando Maria diz, eles não têm mais vinho, o evangelista diz que é a mãe de Jesus. E Jesus não se dirige a ela como minha mãe, apenas como mulher. Porque temos que voltar na criação. Adão e Eva, os pais da humanidade. A criação. Ela se chamará mulher porque será a mãe de todos os viventes. Jesus diz a sua mãe, mulher. Ele é o novo Adão, Maria a nova Eva. É a criação redimida. Está nascendo a criação redimida. É a igreja, o Novo Testamento, o povo de Deus, recuperado e resgatado na sua dignidade, liberto do pecado e da morte. Por Adão e Eva o pecado entrou no mundo e reinou até a vinda de Cristo. Foi esse vinho novo, com esse sangue de Cristo derramado na cruz. A humanidade é redimida de seus pecados, nasce a nova criação, nasce a igreja. Chamada a viver nessa aliança plena de amor com Deus. Somos esta igreja que se sente amada por Deus? Experimentamos verdadeiramente em nós esse amor de Deus e isso nos alegra? Mostramos isso ao mundo, o quanto nos alegra sentirmos amados por Deus? Ou somos cristãos tediosos? Cristãos rancorosos? O Papa Francisco começou seu pontificado nos dando uma encíclica chamada Alegria do Evangelho. Alegria de ser cristão. Quer dizer, não podemos ser uma igreja só com cara de quaresma e de sexta-feira. Só com cara de paixão e penitência. Tem dias de paixão e penitência, mas na vida do cristão deve transparecer a alegria do ser cristão. A alegria de viver o Evangelho que não é uma obrigação. A verdade vos libertará. Viver o Evangelho é uma alegria para o cristão, não é uma obrigação. Viver de forma amorosa para o cristão é uma alegria, não é uma obrigação. Viver segundo a verdade, fazendo bem para o cristão, não é uma obrigação, é uma grande alegria. E o vinho representa o amor, a alegria e a festa. Em Jesus, o amor, a alegria e a festa transbordam. Está nas bodas de Caná. 6 talhas que cabiam 100 litros e davam 600 litros. Uma abundância de um vinho excelente. Jesus, com sua graça, é a abundância desse vinho excelente. Ele é para nós o motivo da alegria verdadeira. Ele é para nós a fonte do amor. Quem bebe desse vinho, bebe na fonte do amor. O que buscamos em Cristo é o amor de Deus que nos fecunda. Que nos faz ser amor para os outros. Isso é o cristão. Cheio do amor de Cristo, do amor de Deus, se torna amor para os outros. Por isso São João, na sua carta, que é o mesmo autor desse evangelho, diz: quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Pode até frequentar a igreja, mas se não ama, tem apenas uma prática religiosa exterior, superficial.
como a antiga aliança que só lavava por fora, mas não fecundava e transformava o homem por dentro. Por isso Jesus falou para a samaritana, o lugar de adoração agora não é só o templo, samaritana. É quem adora a Deus com espírito e verdade, é quem é autêntico na sua fé. Esse é o novo da igreja. A sua fé vai para além do templo e Jesus realiza poucos sinais no templo e quando realiza no templo ele contesta as práticas que ali estão sendo realizadas. Porque estão vazias de sentido. Porque não agradam mais a Deus. E Jesus realiza grande parte dos seus atos fora do templo. Depois ele vai dizer, vou destruir e reconstruir em 3 dias o templo. E precisa nascer o novo da vida cristã. Ele precisa ser mais pleno do que um ritualismo só. Aí já não são vítimas de animais do Antigo Testamento, é Cristo que se oferece. É doação. A vida cristã, no amor, é doação. O vinho é símbolo do amor. Quem ama é capaz de se doar. Quem não ama, não se doa. Isso é no casamento, isso é no lugar de trabalho, isso é na vida da comunidade, isso é na sociedade. Quanto mais fracos no amor estivermos, menos doação haverá entre nós. Não é só doação financeira, material, não. É doação de presença, de atenção, de cuidado. É isso que Jesus quer de nós. Uma igreja que bebe desse vinho novo, que é amor. Que bebe desse vinho novo, que é alegria. É uma vida com sentido. É a alegria do viver. Quem vive da graça e na graça de Cristo tem uma alegria verdadeira de viver. Sua vida não é um tédio. Vemos muitos entre nós que materialmente têm tudo. Tem o pão material, mas não tem o vinho da alegria. Não tem o vinho do amor. Quantos estão vivendo assim entre nós? E espero que não estejamos vivendo assim. Saciados de bem material, de pão material, mas vazios de amor por dentro. E aí tudo vira tédio. A família vira um tédio, o lugar de trabalho vira um tédio, a sociedade vira um tédio. Tudo é detestável. Porque não tem amor nas relações. E daí desenrolam muitas violências e agressividades. Muitas injustiças e explorações. Porque tudo fica na exterioridade, não há mais sentimento, há interesse. É o fracasso da aliança de Deus. Não podemos ser no mundo expressão do fracasso da aliança de Deus, dessa nova e eterna aliança que Cristo realizou. Nós somos parte dela e o mundo deve senti-la em nós. Essa aliança amorosa que Deus fez conosco. Nos enche de amor e nos chama a ser amor para os outros. Isso é as bodas de Caná transbordantes. São as talhas, as pedras e as talhas. A antiga e a nova. Adão e Eva, Maria e Jesus. E esta aliança agora é definitiva. Deus não vai interrompê-la mais. Até a parousia. E a vontade dele é que sejamos salvos em Cristo. Envolvidos neste amor, um dia estejamos em sua glória. Termino com a segunda leitura que fala da identidade da comunidade de fé que nasce dessa renovação. Primeiro, ela é a expressão da Trindade. Temos que ter cuidado para não ser só uma igreja funcional, está tudo arrumadinho. Não é só fazer planejamentos humanos, é ser expressão de fé e de amor. É comunhão com a Trindade. A igreja nos chama a sinodalidade, viver em comunhão e caminhar juntos.
uma igreja desunida, uma igreja em conflito, com brigas, com divisões. Esta não é a igreja da Trindade. Esta não é a igreja fecundada pelo Espírito Santo. Esta é a igreja da soberba humana, da fé intimista, de quem não sabe viver no amor. Aí a vaidade humana e a soberba humana fala mais forte do que o Espírito Santo. Isso gera muita briga, muita discórdia, muito julgamento. Cristo veio trazer salvação para todos. A igreja é chamada a ser essa porta aberta para todos, sem julgamento para ninguém. Isso é o amor. Muitos hoje querem voltar a uma religião só ritualista, só de uma liturgia bem preparada, mas quando sai de dentro da igreja, não tem sentimento, não tem amor, não tem solidariedade, não tem fraternidade. E falta um pouco pôr fiscais nas portas da igreja para ver quem vai comungar. Que se acham mais dignos de comunhão do que os outros. Isso quando o ritualismo se torna maior do que a fé e o amor. E Jesus condenou isso na antiga aliança. Vós esvaziais, transformais, substituís o amor pelos preceitos. Temos que ter muito cuidado para a religião não se tornar isso, uma cartilha de preceitos, onde não se tem amor nas relações. Jesus já condenou essa prática e muito quer trazê-la de volta para dentro da igreja. Daqui um dia vamos ter que pôr fiscais nas portas da igreja. Porque esses ritualísticos estão aí, dizendo, fulano comungou e não podia, fulano entrou na igreja e não podia, e começa a fazer seus julgamentos. Nós somos chamados a aconselhar e a orientar as pessoas, não a julgar. O julgamento é só de Deus. Aconselhar podemos sempre, orientar podemos sempre, julgar nunca. O julgamento é só de Deus. Nós é que vamos com a nossa vida até Ele, cheios de confiança na sua misericórdia. Ele nos conhece a partir de dentro. E nós, muitas vezes, julgamos a partir de fora, dos nossos conceitos e preconceitos. Terminemos com essa segunda leitura na comunhão da Trindade, porque dons vêm do mesmo Espírito na comunidade de fé, ministérios vêm do mesmo Senhor, o Cristo. Quem tem assim uma presença importante nas bodas de Caná? Aqueles que serviam, o mestre-sala não sabia de nada, não entendia nada que estava acontecendo, ficou surpreso com tudo. Talvez sejam eles ali representantes dos fariseus e mestres da lei, que ainda não sentem a presença de Jesus, porque estão presos à lei e não às promessas de Deus. O mestre-sala não entende nada, mas os serventes estão envolvidos. Põe água nas talhas, tira a água das talhas transformada em vinho, leva agora a água transformada em vinho ao mestre-sala e ele fica surpreso com tudo, mas eles sabiam. Porque Jesus falou com eles e não com o mestre-sala. Então a igreja é para viver essa comunhão ministerial. Vencer também um clericalismo dos mestres-sala, que acha que o sacerdócio ministerial é só um mando dentro da igreja. Não é uma doação à comunidade de fé. Se torna um mandatário do altar. O sacerdócio ministerial não é para fazer mandatários do altar. É para fazer homens de doação. Homens que manifestam o amor de Deus nas suas palavras e nas suas atitudes. Na sua maneira de tratar as pessoas. De se fazer presente na vida das pessoas. O mestre-sala ficou ali perdido em tudo. Diversidade de ministérios no mesmo Senhor. A igreja é formada de servidores. No mesmo Senhor, no Cristo. E o mesmo Espírito a mantém com seus dons. E ela vive na graça do Pai. Muitas atividades de um mesmo Deus.
que em Cristo nos convoca a ser servos. Como eu fiz, fazei também vós, Jesus, na última ceia. Vim para servir e não para ser servido. Esta é a identidade da igreja. E agora o Espírito, Jesus volta para o Pai e concede à igreja o Espírito. E a igreja vive movida, inspirada e movida pelo Espírito Santo. Ele faz a diversidade na vida da igreja. Olha a riqueza. A um é dado o Espírito. O que é que o Espírito concede à igreja? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, o dom de curas, o poder de fazer milagres, as profecias, o discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretar línguas. Tudo isso realiza o mesmo Espírito na vida da igreja. A igreja é lugar de dons e carisma e todos devem ser reconhecidos e valorizados, para que essa igreja seja autêntica na sua fé e missão. Assim seja.